Os brasilienses têm enfrentado dias difíceis, né? Com tamanho calor, baixa umidade, queimadas. E, infelizmente, o cenário ainda deve se manter assim por alguns dias. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta. E esse alerta é vermelho, por causa de uma onda de calor prevista para o fim de semana. Maíra Guedes vai contar para a gente que onda é essa, quanto ela pode chegar à nossa temperatura e por quanto tempo, né? O fim de semana promete ser bem quente, né, Maíra? Exatamente, pelo menos uma semana aí a gente vai ficar com esse alerta aqui, olha, Neila, o alerta vermelho, o alerta do INMET, onda de calor, grande perigo. É um alerta vermelho e a gente deve estar atento sim, por quê? O que acontece com essa onda de calor? A gente está falando de uma elevação da temperatura de 5 graus em média. A gente já vem enfrentando dias de temperaturas elevadas, com aí 34, 35 graus, e aí para agravar essa onda de calor, a gente ainda tem, Neila, a umidade relativa. Nós batemos recorde esse ano, 7%, e aí a gente está registrando uma umidade relativa também baixa. A previsão, por exemplo, para hoje é uma umidade que varia de 15% até 60%, 65%. Ou seja, é uma umidade baixa e a gente tem que tomar cuidado com relação a esse tempo seco, a esse tempo quente. A gente que está aguardando ansiosamente pela chuva, enquanto ela não vem, já são 156 dias sem chuvas aqui no Distrito Federal. Então, até que essa chuva chegue para dar uma amenizada nesse calor, nessa temperatura, nessa umidade baixa, a gente tem que tomar alguns cuidados. E é justamente sobre esses cuidados que a gente vai conversar com a nossa convidada de hoje, a doutora Miriam Moreira, ela que é otorrinolaringologista. Doutora Miriam, obrigada pela sua participação aqui com a gente no DF no Ar. Recomendação que a gente sempre vê é que as pessoas devem evitar atividades físicas nos horários mais quentes, mas evitar não quer dizer não fazer. É essencial que as atividades físicas sejam realizadas nesse período. Sim, é importante para o bem-estar, né, a gente continuar fazendo atividade física. A questão é só aumentar a hidratação durante os períodos da atividade física, principalmente a atividade física ao ar livre, então corrida, bicicleta. A pessoa tem que levar um aporte maior de água ou de outros líquidos hidratantes para não correr risco de desidratação. Mas não é uma contraindicação realizar atividades físicas. Só evitar os horários mais quentes do dia, dar preferência para os horários do início da manhã ou do finzinho da tarde. Período noturno também seria possível. E ambientes fechados, como o ambiente é um pouco mais controlado, é mais tranquilo a questão do calor. Mas a prática não é proibido. E aqui uma prática dessa, por exemplo, que o pessoal está logo cedo numa piscina, já é uma aliviada, porque a gente vê que a umidade aumenta também, né? A gente está vendo até um ambiente mais úmido aqui onde nós estamos. Isso, exatamente. Atividades aquáticas são muito boas nessa época do ano. Claro, tomando sempre o cuidado de depois limpar o cloro, né, para hidratar a pele e não correr o risco de ter nenhum outro ressecamento nesse sentido. Mas, no geral, a atividade física é recomendado só tomando esses cuidados. Quais são as outras orientações? A gente está fazendo aqui o link, eu já estou até com a garrafinha do lado. Hidratação é essencial também, né, doutora? Muito. A hidratação ela tem que ser aumentada durante esses períodos de calor. Então, se a pessoa ingere mais ou menos 2 litros de água, ela tem que começar a ingerir 2,5 litros, 3 litros ao longo do dia. Em casa, quando a gente usa muito ar-condicionado, né, durante essa época de calor, é importante sempre tentar deixar o ar um pouco mais umidificado. Então, ou com umidificador, uma bacia com água no quarto. Tudo isso são algumas estratégias para minimizar um pouquinho essa sequidão e o calor. A gente também sofre bastante, né, com o nariz entupido, alguns problemas respiratórios surgem. Cuidados necessários também? Com a parte nasal e com as vias respiratórias, o principal é manter a lavagem nasal com soro fisiológico. Pode ser feita várias vezes ao dia, não tem restrição. Então, no trabalho, quando estiver em casa, é importante fazer a lavagem nasal, porque o soro vai limpar toda essa poeira que a gente respira ao longo do dia, toda essa fumaça que a gente teve contato nessas últimas semanas. Então, o soro fisiológico ajuda a limpar e deixar a via nasal mais hidratada e menos ressecada. A gente está falando de cuidados, né, Neila, que a gente deve tomar com a atividade física, a hidratação, a lubrificação aqui das narinas. A alimentação conta muito também, doutora? Conta bastante. Nessa época de calor, preferir alimentos mais frescos, então
frutas da estação, sempre bem conservadas, evitar alimentos que ficam fora da geladeira, porque os alimentos estragam muito rápido no calor. Então tudo tem que ser bem refrigerado, bastante fruta, porque a fruta também tem bastante líquido, então isso ajuda também na hidratação. E uma vida mais saudável traz benefícios em todos os sentidos também. Quem trabalha na rua? A gente sabe que muita gente trabalha na rua e está vivenciando esse calor realmente ali na pele. Tem como aliviar isso também? Quando a pessoa trabalha fora, né, sem contato com o sol direto, é realmente proteção com uso de guarda-sol, óculos escuros, boné, chapéus. Evitar ficar diretamente no sol também durante os horários mais quentes do dia e tentar, de certa forma, uma refrigeração para os alimentos que a pessoa usa. Então, ou com cooler, com algum garrafa térmica, também ajuda a manter a temperatura dos alimentos e a temperatura da água também, principalmente. Perfeito. Agora, olha só, Neila, a gente está aqui num lugar que tem água, a umidade tá boa, mas olha, eu tô suando. Para você ver, agora 7 horas e 40 minutos e a gente tá sentindo esse calor, viu? Já são 156 dias sem chuva. Olha só o desespero que a gente tá aqui em Brasília, né? Verdade. E eu queria até te fazer uma pergunta sobre isso, porque ontem a gente falou aqui no DF no Ar que existia a possibilidade de chuva para o fim de semana. Você tá me trazendo agora a informação de que vai ter uma onda de calor que vai ficar mais quente ainda. E aí, Maíra? A gente até brinca, né? Fake news. Não tem previsão de chuva não, viu, Neila? Esse fim de semana, essa onda de calor deve durar aí pelo menos uns 5 dias, uma semaninha. Então, até esse período, a gente vai enfrentar esse calor que está realmente muito forte. E esses cuidados, então, são mais do que necessários, porque até essa chuva chegar, a gente ainda tem muita coisa aí para enfrentar. Agora, é importante a gente falar o seguinte, viu, Neila? Estamos falando da realidade aqui do Distrito Federal, mas mais de 1.100 cidades brasileiras estão há um bom período sem chuva, estão enfrentando essa seca e diante desse cenário, representantes, né, de vários governos de várias cidades se reuniram com a ministra da Saúde para tratar esse assunto que é considerado uma emergência climática.